o controle dos projetos e um planejamento dos projetos. E isso acontece em uma escala, né, de complexidade, de grandeza, conforme cada nicho vai se passando. Então, a gente colocou situações da globalização, colocamos as situações das regiões, os critérios que algumas empresas utilizam para, né, se instalar naquele determinado local, naquela determinada cidade, e a gente foi, né, finalizando o conteúdo naquela parte de os métodos que a gente utilizaria para a instalação da empresa, do complexo industrial. A sequência daquele conteúdo é a gente falar, dentro da execução dos projetos, a gente precisa primeiro fazer uma análise de mapeamento de processos. É uma das etapas que se dará assim que você definir aonde a empresa estará inserida. Então, a indústria da JBS, a indústria lá de Nova Marilândia, do frigorífico, ele escolheu a cidade para se implantar. A partir dali, ele começa a fazer mapeamento de todos os seus processos, né? Então, uma das coisas que ele vai precisar ter é entender e compreender como que vai funcionar o setor de produto e o setor de serviços dentro da empresa dele. Numa empresa grande, isso é mais, eu não vou colocar fácil, mas existe uma equipe multidisciplinar maior que contribui para com que isso aconteça de forma mais organizada, mais ordenada, mais planejada. Então, existe uma equipe de engenheiro, de designer, de projetista, que vai construindo, né, todo o planejamento de funcionamento de uma linha de produção. Mas nós também precisamos fazer um esforço para os pequenos negócios. Eu tenho observado em negócios pequenos que, na grande maioria das vezes, não existe um planejamento de como o processo vai funcionar. Você vai em alguns lugares que trabalham com alimento, em alguns segmentos de alimento, e pode ser do varejo também, pode ser lojista. É por isso que dentro dessa disciplina a gente trabalha layout, que não existe uma organização de funcionamento interno, porque não se planejou como que vai ser o fluxo de trabalho dentro do processo de transformação. Então, acaba que as etapas ficam todas misturadas. O processo, ele acaba se encontrando e, às vezes, gerando contaminação das etapas. Dentro da indústria alimentícia, eles dividem a empresa, né, o negócio, o segmento, em dois grandes grupos: área limpa e área suja, né? Então, seria primeiro a suja e depois a limpa. Agora, quando você vai para uma empresa pequena, você acaba não vendo essa organização. E é aqui que nós, quanto administradores, precisamos criar essa organização. Isso entra até no setor de serviço. É necessário que você mapeie como que vai funcionar o seu setor de trabalho, ou a sua cadeia de suprimentos num todo. Quem que vai te atender? É necessário você saber, como eu já coloquei anteriormente, quem é que vai fornecer para você a matéria-prima necessária para o seu processo de produção. O setor de alimentos hoje, vou colocar aqui o setor, né, de aves, de boi, de suíno, de caprino, de ovinos, e até a própria agricultura já está mapeando e controla quem é que está em uma área de conservação ambiental, quem é que conserva o meio ambiente, quem é que está ali fazendo parte de destruição ecológica. Então, hoje já existe ali, né, estruturas de, inclusive de certificação, que faz o mapeamento ecológico das fontes de matéria-prima. Hoje existe, por exemplo, um movimento que está assim, explodindo dentro do mercado, que é o setor energético das placas fotovoltaicas. Eu não sei se vocês têm percebido isso, quanto isso tem crescido dentro do estado de Mato Grosso,
E a nível de Brasil, existe uma preocupação aí em gerar uma cadeia de suprimentos, gerar, você entendeu, uma energia limpa, ter o fornecimento de um fornecedor que garanta que o produto que ele está oferecendo tenha procedência, né? E tudo isso vai acontecer dentro desse planejamento, dentro dessa gestão de projetos. É necessário que você faça a análise de execuibilidade de toda a sua cadeia de suprimentos. Então, uma das etapas é o mapeamento do processo, né? Então, você tem ali todas as etapas externas, todos os atores ou os envolvidos da etapa externa, que precisam garantir, por exemplo, a questão da sustentabilidade. Internamente, é necessário eu saber todas as minhas etapas. Se eu perguntar para você aqui, né, a gente tem aqui alguns alunos. Eu não sei se todos estão no mercado de trabalho, mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Você conhece todos os processos da sua empresa? Alguém aqui poderia, né, trazer essa colocação? Luiz, você trabalha com que nicho de trabalho, de serviço? Qual que é o ramo de atividade? Evelyn, quase todos. Quem mais pode colocar aí? Jonathan, mas eu queria saber o nicho de trabalho de vocês. Qual é o ramo de atividade que vocês atuam? É uma empresa pequena, média, grande? Padaria, padeiro. Então, eu vou colocar o setor de panificação, né, Jonathan? Você está no setor de panificação. Você conhece a cadeia de suprimentos da panificação? Né? Olha lá, você faz um órgão público, né? Então, Evelyn, você conhece quais são os processos anteriores e posteriores daquilo que você está fazendo? Você conhece, Jonas? Então, toda a sua cadeia de suprimento e você conhece todas as etapas do processo. É disso que a gente está falando. E, principalmente, dentro do processo de produção. Então, você está se preparando para ser um potencial gestor. Não que você será, mas para ser um administrador, um gestor de uma organização, de uma empresa, de um processo, vai exigir de você um conjunto de habilidades. Claro que o técnico é importante, então é por isso que, após formado, você vai para uma linha de produção, você vai para uma linha de staff e você vai aprender a desenvolver aquelas atividades. Mas o que é importante você entender? Que você é um potencial candidato a ter uma ascensão dentro daquele processo. Porque você vai ter noção sistêmica e holística e compreender que você precisa entender todas as etapas. Nós temos trabalhadores hoje dentro do mercado de trabalho que ele não está preocupado com o todo, ele está preocupado com o dele. E aqui é onde entra você como um gestor, como uma pessoa que está cursando uma graduação e precisa ter uma visão disruptiva. Você precisa compreender o todo. Se você entende só do seu processo, dificilmente você vai conseguir, né, exercer cargos de gestão. E é claro, o conhecimento técnico é uma das partes. O outro é a habilidade humana. O curso que você está fazendo, ele te prepara para isso. É uma das funções da administração, preparar o administrador, o gestor organizacional, para conduzir uma gestão mais humana. Quantos aqui de vocês, né, estão no mercado de trabalho e têm uma gestão ruim? Você poderia colocar no chat assim, o meu é mais ou menos, o meu não é. E você vê que são pessoas que estão despreparadas para exercer cargo de gestão, ainda mais nessa pandemia, né? Alguém teria ali, né, algo a exemplificar nesse sentido, que tem, né, a empresa e as pessoas que estão na liderança desses processos, ou elas desconhecem
a etapa num todo, ou elas não estão devidamente ali preparadas para lidar com a parte humana, o capital humano, intelectual que existe dentro da empresa. Elisângela, como é que é lá no seu processo lá? Não, ninguém quer falar nessa hora aqui, ninguém quer se comprometer. Por quê? Então, veja bem, gente. É extremamente importante eu compreender essas etapas de processo, porque eu preciso criar. Nossa, não tem nada a ver, Evelyn. Um fluxo de processo que graficamente vai ser um fluxograma. Normalmente as empresas, né, grandes, de grande porte, possuem um fluxograma. Ele possui um material impresso aonde mostra etapa por etapa daquilo que precisa ser desenvolvido. Isso também é necessário numa empresa pequena. Isso também é necessário numa loja de roupa, no setor varejista, lojista. Isso é necessário numa empresa de alimentos, num restaurante, num escritório de contabilidade. Isso é necessário no escritório de advocacia, enfim, de confecção. Normalmente eu ouço alguns alunos meus falando assim, olha, professor, lá na minha empresa não tem um mapeamento de processo, por quê? Depende de quem chega e de quem pede, ele acaba passando na frente de outros pedidos. Isso acontece, por exemplo, no nicho de trabalho que você atua, você tem um levantamento de demanda e há uns pedidos, você vai para o processo de produção. E você tem um fluxo a se seguir. Você tem um fluxograma de processo. Lá no material que eu vou disponibilizar para vocês, vocês vão ver que existe até uma simbologia que ela é construída para esse mapeamento de processo. Então, vamos pegar, por exemplo, um delivery. Nós temos deliveries que trabalham muito, tem uma demanda muito alta. Como que é a linha de produção deste produto? Olha, eu vou trazer uma complexidade para vocês aqui, para vocês entenderem o quão sério é eu fazer esse mapeamento de processo. Às vezes, a pessoa está fazendo o produto dela na cozinha dela. Aí, na cozinha dela, ela tem uma mesa de centro, a pia de um lado, o fogão de outro e uma chapa de outro. Aí tem os pão empilhado e as caixas tudo ali ao redor dela. Professor, mas é assim que funciona? Não, não é assim que pode funcionar. Porque ela precisa construir uma linha de etapa que dá a ela a oportunidade de crescer, a oportunidade de compreender cada etapa do processo. Isso garante uma maior qualidade. Isso reduz o time, seja ele processual, seja ele logístico, seja ele de distribuição. Então, quando eu tenho uma linha mapeada, então, o pão tem o início de etapa, e aí eu organizo cada posto, cada mesa processual em linha de produção, eu melhoro o meu nível de produção. Eu consigo aumentar o meu nível de qualidade de processo. E tudo isso pode ser resolvido quando eu mapeio o meu processo, quando eu consigo mostrar para o meu trabalhador quais são as etapas que eu estou seguindo. A grande maioria dos pequenos negócios não possui isso. Você já entrou dentro de uma panificadora pequena? Vamos pegar o exemplo aí, nós temos uma pessoa na panificação. Como que é o balcão de atendimento dessa pessoa? Aonde que está? Vou dar um exemplo para vocês de processo, como vocês precisam entender e compreender isso. Venda e pagamento. Às vezes a pessoa tem um balcão de atendimento, o alimento, ela te passa o produto por cima do balcão e com a outra mão ela pega no dinheiro. Isso é falta de mapeamento de processo.
ela precisa ter um posto de trabalho para o caixa e ela precisa ter um balcão de atendimento separado, ela precisa ter uma área, um local de atendimento do produto acabado dela. Compreende o que eu estou falando? Isso é seríssimo, porque você tem um cruzamento ali de etapas. Isso é terrível, porque a gente não pode pensar só no amadorismo empreendedor. A gente precisa entender que um negócio ele precisa ter profissionalismo. E eu consigo fazer essa reflexão e você precisa. Exatamente, tem que ser separado, mas tem muitos negócios que não são assim, né? Ou é só eu que enxergo. Se você fizer uma análise agora, você vai observar que tem muitos negócios que têm um caixa cruzado, né, com uma linha de atividade. Olha o açougue, já foi no açougue? Vai ver, tem açougue. As coisas melhoram? Estão melhorando, mas você não pode ter esse cruzamento, entendeu? Tem né, atendimentos aí que precisam garantir a separação dos processos. E quando você tem isso mapeado, desenhado, colocado, né, cada etapa processual, bem organizadinha, você consegue garantir isso para o processo. Compreendendo aí? Então, esse mapeamento vai dar mais clareza. Com certeza, a gente tendo isso de forma clara, fica mais fácil. Né? Porque eu sei, por exemplo, quando eu sei as etapas que eu vou seguir, eu começo a criar forma para o meu produto. Entendeu? Por exemplo, eu vou fazer pão. Então, hoje, né, o processo de panificação tem dois eixos. Um, que ele compra, por exemplo, o pãozinho francês pronto, congelado, então isso virou um nicho de mercado, né, específico. Você compra só, descongela e depois corta e põe para assar. Mas já existe um outro segmento que ele mesmo produz o pão. Lá, quem que é o mesmo menino que trabalha no nicho de panificação? Jonathan, vocês produzem a massa, fazem toda a massa, ou você já compra o pão já congelado para assar? Como é que é lá no seu negócio? Lá a gente faz tudo panificação lá mesmo, professor. Somente o pão de queijo que é congelado. Mas desde pão, massa doce, tudo é feito na hora. Tudo é feito lá. E lá é uma linha de produção que está tudo disposto e organizado da melhor forma para aumentar e maximizar o processo. É assim que precisa ser. Né? Tudo isso vai gerar, né, o que a Jaqueline colocou, reduzir custos. Porque quando você tem processos distantes, com um fluxo errado, nós vamos falar bastante disso lá em layout, gera dificuldade de produção. Né? E aí a gente precisa fazer um esforço para tentar compreender isso nos mais diferentes segmentos de negócio, que são muitos, e nos mais diversos tamanhos de negócios, que são dos... Né? A gente não consegue aqui, desde um funcionário até 1.000, 2.000, 3.000, 14.000 pessoas dentro de um processo. Né? Por que isso? Porque todo processo ele precisa ter uma criação. A gente precisa colocar, né, que quando a gente produz um produto, quando a gente cria alguma coisa, a gente cria um conceito. Por exemplo, vamos pegar a marca aqui do iPhone. Gente, o iPhone só é um conceito. O produto é igual a qualquer outra marca. É claro que existem algumas marcas que possuem funcionalidades maiores do que a outra, mas a grande maioria, né, hoje, dos telefones possuem tecnologias avançadas. É sabido.
que a Samsung, ela está muito melhor do que a iPhone. Mas a iPhone criou um conceito que você não consegue tirar isso da sua cabeça. Você acha que o iPhone é porque é o melhor celular do mundo. Mas quando você vai aí para os Estados Unidos, para a Europa, você não vê isso. Nos Estados Unidos, o iPhone não é o smartphone mais vendido. Não é. Lá é a Samsung. Então, a gente precisa fazer um esforço para entender que quando você produz... Por que, Jaqueline? Fala aí. Porque nós brasileiros temos aí esse conceito, né? De que a Apple é melhor do que a Samsung. Sim, sim, tem isso mesmo. Porque assim, ó, quando a gente tem essas etapas, isso gera um conceito. Eu estou pegando aqui o smartphone como um exemplo, mas a gente pode trazer para um lanche. Nós temos alguns negócios de fast food, né, que produzem um lanche que você fala, meu Deus, cara, esse aqui é o melhor lanche que eu já comi na minha vida. E para que aquilo aconteça, não é de qualquer jeito. Você pode ter certeza que, assim, ele não errou na medida. Ele tem um planejamento de produção, ele tem uma etapa, ele criou um conceito. Não sei se você já foi numa lanchonete e a pessoa te falou assim, olha, eu tenho o melhor produto do mercado. Ou eu faço o melhor produto do mercado. É igual bolo. O bolo não é um acerto e um erro. É uma receita. Se você seguir a receita, se você seguir as etapas do processo, você vai ter o melhor bolo na sua mão. Então, cria um conceito. Nossa, se onde você mora, por exemplo, quem é que faz bolo que tem qualidade? Você fala, não, eu já sei onde comprar, porque aquele é o bolo. Você está falando de conceito, entendeu? Não é simplesmente um produto por ser produto. Cortar o cabelo, por exemplo, o setor de beleza, né? O nicho de beleza. Quando você, as mulheres vão entender muito disso, fazer o alisamento de cabelo, por exemplo. Você não vai em qualquer salão, você vai em uma determinada pessoa porque ela vai alisar o seu cabelo e vai ficar o cabelo. Mas o outro também faz. Então não é o fato de alisar, é o conceito criado de um processo. E isso gera, né, uma triagem de conceito. Existe um projeto que foi construído, aquela pessoa testou, não sei quem foi as cobaias dela, mas ela foi adquirindo uma melhoria, você entendeu? Ela foi testando até que ela chegou naquele produto de, nossa, eu consigo fazer, né, um cabelo top. E isso vai custar dinheiro. Então, né, por exemplo, meninas, vocês que vão fazer, por exemplo, um alisamento de cabelo, você vai fazer um alisamento, eu falo porque eu sou esposo, minha esposa está, né, aí sempre fazendo isso. Custa caríssimo para você fazer um alisamento bom hoje, não é? Coisas de 400, 300, 500 reais. Às vezes, para mim, 100 reais já estava bom. Mas existe um conceito de que não, que é com Y, X. E isso faz com que as coisas ganhem repercussão. Exatamente, o reconhecimento destaca. E isso só vai acontecer porque tem uma etapa, tem um processo, há um mapeamento. O produto que ele utiliza, ele sabe de onde ele compra. Tem um fornecedor que ele conhece a procedência do produto, ele conhece a confiabilidade, a qualidade, ele conhece a cadeia de suprimentos dele. O nicho de beleza é assim. Você não vai usar qualquer produto. Nesta pessoa que cobra esse valor, você sabe a procedência dos processos. Você sabe quanto isso vai custar.
Loiro, então, nem se fala. Por que, Evelyn? É mais caro o loiro do que o moreno? Sabia disso, não. Por quê? Não deveria ter diferença, né? Os cabelos são ou loiro ou preto. Você vai ter que pintar ou descolorir. Né? Mas olha só, né? Não sabia disso. Então, você vê como que, né, existe esse conceito construído e tudo tem um ciclo de vida, né? Quando você estuda lá marketing, quando você entende os 3 P's, né, do marketing, produto, preço e praça, você vê sobre o ciclo de vida. Quando você vai estudar lá plano de negócios, você vai ver sobre o ciclo de vida de um produto. Então, esse conceito, ele precisa ir amadurecendo, crescendo, você vai ali, né? É claro que não são todos os produtos ou todos os nichos onde você tem essa oportunidade de você construir, você entendeu? Uma fase de desenvolvimento de produto. Mas existem nichos que têm esse mapeamento, que cria essa forma de produção. Então, ele vai criar um conceito, ele vai criar um prototipo, ele vai fazer uma testagem, ele vai para o processo, então ele vai aperfeiçoando ao longo da linha e do tempo de processo. A tecnologia é assim, os produtos tecnológicos, eles possuem essas etapas de evolução. Então, é necessário que a gente compreenda cada etapa desses processos, e isso está dentro da gestão de projetos. E olha só, primeiro eu defino onde o meu negócio vai estar. E aí eu tenho métodos para com que isso aconteça. E internamente, dentro do meu processo, eu preciso compreender como que isso vai acontecer. Então, eu preciso dar forma para o meu processo e eu preciso entender as etapas do meu processo.